Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli, do curso de Química Ambiental e Gestão Ambiental, disciplina, do curso técnico em Química aqui do IFES, campus Aracruz. E essa aula faz parte das nossas atividades presenciais, não presenciais pedagógicas, né? A PNP. E hoje, pessoal, eu montei essa aula com conteúdo de vamos apresentar para vocês aqui poluição atmosférica urbana, impactos dos combustíveis veiculares e industriais, chuva ácida, poluição urbana, smog fotoquímico, e também vou falar um pouco do contexto da poluição urbana, dos poluentes. E certamente com essa aula, pessoal, vocês vão ter condições suficientes para compreender muitos dos fenômenos que acontecem na atmosfera em decorrência das atividades humanas, certo? E quais são os problemas, os impactos disso tudo, ok? Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, essa imagem já foi apresentada para vocês na última aula. E nada mais é para revisar um pouquinho do panorama da, da atmosfera urbana, né? Todos os fenômenos que envolvem as condições, né, de ocupação do solo urbano e também a dinâmica do ar e dos movimentos digamos, dos gases, né, na atmosfera. Então a ideia aqui é só para trazer um pouco daquilo que a gente aprendeu na última aula. Esses aqui, pessoal, eu fiz um selecionado para apresentar para vocês os principais poluentes atmosféricos, ok? Lembrando que o ar, né, é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, dos outros 1% são outros gases, como os gases nobres e dióxido de carbono. Mas a gente sabe que um pouquinho, né, principalmente em atmosfera urbana, nós temos a contribuição de outros poluentes e que muitas vezes está em concentrações muito menores do que as concentrações dos outros gases, mas já causam diversos impactos que nós vamos ver nessas aulas. Então nós temos ali o dióxido de enxofre, né, um gás muito emitido de atividades industriais que utilizam combustíveis fósseis pesados, como carvão mineral, enfim. Dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, que é emitido em qualquer atividade onde se tem combustão. E aí eu vou depois mostrar para vocês com mais detalhes. Nós temos como poluentes atmosféricos os hidrocarbonetos. Então, quando estudarmos química orgânica, vocês vão ver lá alguns gases hidrocarbonetos formados com carbono e hidrogênio. O mais comum deles é o metano, tendo em vista que o metano é o principal componente do gás natural ou do gás com efeito de petróleo utilizado para diversos usos, mas principalmente para geração de energia como o gás natural. Nós temos os HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são estruturas que são mais estáveis, porém muito mais tóxicas dos hidrocarbonetos. Temos também os BTECs, que são compostos aromáticos menores, como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. É um conjunto onde a gente consegue ali determinar, por exemplo, impactos de uso de combustíveis fósseis, onde eles são emitidos e vão para a atmosfera. Então nós temos aí um conjunto de substâncias, os hidrocarbonetos, que impactam diretamente a atmosfera. Temos aldeídos, que muitas vezes são derivados, né, formados a partir das condições oxidantes dos hidrocarbonetos. Então, um hidrocarboneto oxidando, ele cresce
condição de oxidação e vai se transformando em outras funções. A mais comum delas na atmosfera é o aldeído, mas pode se formar também álcoois e ácidos carboxílicos. Mas a gente tendo um pouco de compreensão das moléculas orgânicas e suas funções, se eu tenho, por exemplo, formação de ponte de hidrogênio, a tendência é que ela não fique tão volátil quanto o aldeído, que não tem essa ponte de hidrogênio disponível para uma interação. Por isso que eles são mais comuns na atmosfera. Há uma classe de compostos, quando se fala em poluentes atmosféricos, que são os compostos orgânicos voláteis, onde entra, e aí, né, dentro daquilo que eu falei, entra todos os compostos que têm condição de oxidação e podem estar, né, com condição de volatilidade, ou seja, a pressão de vapor deles é muito alta. Então, eles vão estar presentes na atmosfera. E aí a gente já começa a inserir alguns conceitos. É claro que o ideal é que, para estar na atmosfera, a substância esteja na sua forma gasosa, seja um gás, tenha pontos de ebulição bem mais baixos, mais altos, mais baixos, né? Assim ele vai estar volátil, ele vai estar gás. Mas às vezes o ponto de ebulição dessa substância é um pouco alto, porém ela não tem interação suficiente e vai estar na condição volátil, forma líquida, mas suspensão na atmosfera. Então eu posso ter, né, diversos tipos de formas diferentes de estar no ar. E aí mais uma informação aí também para corroborar com isso que eu acabei de falar, nós temos os materiais particulados, os MPs, que são classificados de diversas formas em relação ao seu tamanho, ao seu diâmetro. Nós temos os MP10, que são aqueles que têm mais de 10 micrômetros, os MP 2.5, que são aqueles que têm entre 10 e 2.5, e assim menor que 2.5, perdão, e assim sucessivamente. Esses materiais particulados são sólidos, então nós temos sólidos em suspensão na atmosfera. Isso é perceptível quando se tem, por exemplo, poeira, se tem fumaça. Então é um conjunto de substâncias que geram um material sólido, que é chamado de material particulado, e é um poluente atmosférico. Temos o monóxido de carbono, um poluente muito tóxico, porque ele é gerado em combustões imperfeitas, em combustões incompletas, substâncias orgânicas, e aí gera o monóxido de carbono, que tem a condição, inclusive, né, de, uma vez inalado, deslocar o oxigênio, né, na hemoglobina. A hemoglobina ela tem uma ligação muito forte, né, do ferro presente ali, dos átomos de ferro com o oxigênio. A ligação com o monóxido de carbono ela é 10 mil vezes mais estável do que essa ligação com o oxigênio. Então o que ele faz? Ele substitui o oxigênio, e quando está em concentrações muito elevadas, em um ambiente onde tenha seres vivos ou pessoas, né, inalando, a condição de asfixia. Então é muito comum acidentes envolvendo aí o monóxido de carbono. Por isso que ele é um poluente muito tóxico, também presente na atmosfera. O ozônio, só o ozônio aqui, veja, a gente está tratando de gases na atmosfera urbana, ou seja, nas camadas bem mais baixas da troposfera. Então nós temos a geração de ozônio, que é um poluente chamado secundário. Então veja, poluente primário é aquele que já é emitido diretamente de uma fonte de poluição. O poluente secundário ele é formado a partir
né, da emissão de outros compostos. Nós vamos ver com detalhes aqui nessa aula, mas o ozônio é um poluente secundário. Ele não tem uma fonte específica de geração de ozônio. Ele é formado a partir de outros componentes que vão para a atmosfera. Pois bem, quando se fala em ozônio, né, a gente vem sempre a lembrança de que o ozônio é um gás importante para a manutenção da vida na Terra. Porém, essa ação, né, de proteção se encontra na estratosfera. Isso nós vamos ver em uma aula específica sobre camada de ozônio. Mas na atmosfera e na condição de interagir com organismos vivos, o ozônio é um oxidante extremamente forte, então ele causa problemas na saúde humana. Isso nós vamos ver com detalhes aqui também, sendo um poluente muito importante na atmosfera urbana. O CO2, é claro que ele é um poluente, mas ele tem uma condição de ser um tanto quanto inerte quando está na atmosfera. E aí ele vai causar um problema que também um conjunto de substâncias aqui pode causar, relacionado com o incremento do efeito estufa, chamado aquecimento global, que vai ser também uma matéria específica que vamos estudar no nosso curso de Química Ambiental e Gestão Ambiental. Mas aqui hoje nós vamos focar em atmosfera urbana. Então o CO2 é um poluente, obviamente, que impacta as condições da atmosfera urbana. A amônia também é um poluente, ele vem especificamente de atividades que utilizam e empregam nitrogênio na forma de nitrato e tudo mais. Mas a amônia, pessoal, é muito importante colocar que ela é um gás, né, um poluente atmosférico, se olharmos assim. Claro que é uma substância de extrema relevância na indústria química, mas na atmosfera ela se torna poluente porque também é uma substância com uma capacidade de reatividade muito forte, e ela é quase que fundamentalmente emitida de uso de fertilizantes nitrogenados. Então essas emissões elas acontecem em ambiente dito rural, porém elas têm um impacto antropogênico, que é o uso do fertilizante se dá por uma condição humana de substância sintética. Por isso ele é um poluente antropogênico muito importante. Os peroxiacetilnitrato, PAN. Pessoal, essas substâncias também têm toxicidade muito grande e tem o mesmo princípio de formação do ozônio. Os PAN, os peroxiacetilnitratos, são poluentes secundários, eles são emitidos a partir de outro. Na condição de composição de diversos poluentes na atmosfera, nós temos uma circunstância ou situações que vão gerar substâncias muito mais tóxicas que aquela. Então, essa é uma substância que é muito estudada, inclusive, na poluição urbana. Temos os CFCs, os clorofluorcarbonos, também que não tem uma interferência muito grande na poluição urbana, mas pelo uso, né, dessas substâncias causam um problema também na estratosfera, na camada de ozônio, e também os HCFCs, os hidrogênio, clorofluorcarbonos. Então nós vamos contar com detalhes isso na aula de camada de ozônio, buraco na camada de ozônio e protocolo de Montreal, enfim. Onde também vão entrar os haletos de metila, que são classe de substâncias consideradas poluentes atmosféricos, mas esses são basicamente emitidos, né? Não basicamente, mas grande parte das emissões dessas substâncias são de oceanos, então são substâncias de emissão natural, certo? Mas elas não têm uma relevância muito grande na poluição atmosférica, não. Temos aerosóis, que são substâncias também que entram lá dentro dos CFCs, mas são substâncias que geram partículas em suspensão na atmosfera, mas a ação dela também não é uma ação local, é uma ação mais a nível global.
Também vamos tratar dos aerosóis de maneira mais específica quando falarmos de efeito estufa e aquecimento global. Os metais pesados também são uma categoria importante de poluentes atmosféricos. Todo o processo que envolve a indústria metalúrgica, tanto mais um processo onde se há ali as etapas de elevação de temperatura, os processos térmicos, acontece a geração de condição onde esses metais eles podem ir para a atmosfera. E também o uso de determinadas substâncias aplicadas para atividades ou aplicadas especificamente para etapas de geração de energia ou combustão, enfim. Daí nós temos a emissão desses metais pesados. Eu coloquei mercúrio ali, e mercúrio dá uma visão bem interessante que pode ser comparado para todos. Porém, é importante considerar que o mercúrio é o único metal líquido e muito abundante no planeta. Então, o que acontece? Ele é empregado, os empregos do mercúrio normalmente têm condições de... primeiro que ele é volátil, então ele já vai para a atmosfera, inclusive como um produto final, estando na condição de volatilidade. Mas os processos metalúrgicos também emitem esses compostos para a atmosfera, por exemplo, a produção de chumbo, a produção de ferro. No momento, nas etapas térmicas, como em caldeiras, por exemplo, ou nas reações de ostulação, que seja para remoção de enxofre, que seja a caldeira para remoção dos óxidos. Então nós temos a emissão desses particulados e também dos gases para a atmosfera. Normalmente eles estão aderidos a compostos particulados, que é aquilo que a gente viu ali no início. Mas os metais, então, eles estão na atmosfera também por conta das ações antropogênicas. Sobre o chumbo, há que se considerar que o chumbo foi um contaminante muito relevante na atmosfera porque ele foi utilizado como um antidetonante em combustíveis. Antidetonante como o tetraetilchumbo, que o que é um antidetonante? É uma substância que é utilizada para diminuir o ritmo da queima e otimizar, o movimento mecânico gerado pela reação química. Então ele evita a perda de energia, digamos, Porém, no momento da combustão, esses compostos eram tinha geração dessas substâncias para a atmosfera. Então, os metais e o chumbo, naquele caso, ia para a atmosfera, contaminava o ambiente. Enfim, isso aplica-se para todos os metais, tá, pessoal? Os metais também, os metais pesados especificamente, são aqueles que são mais nobres, são mais tóxicos para o organismo humano. Então, eles também são poluentes atmosféricos. Dentro a seleção que eu fiz, que é bem abrangente, ao final ali nós temos os organoclorados, as bifenilas policloradas, os PCBs, dioxinas e furanos. O que acontece, pessoal, é que os compostos orgânicos em si, na atmosfera, eles têm toxicidade muito grande, porém normalizada. Precisa de concentrações altas para causar problemas na saúde humana. É a exceção dos HPAs, que são substâncias de capacidade mais tóxicas. E essas outras aí, os PCBs e principalmente as dioxinas e furanos, são substâncias, falando dos organoclorados, quando eu tenho a condição de inserir cloro, inclusive, no meu composto orgânico estável, ele tem um potencial de toxicidade muito mais elevado. E isso acontece então quando eu tenho
situações de combustão acontecendo com a presença de cloro. Vão formar substâncias estáveis, mas muito tóxicas. Se são estáveis, não se degradam. Então vão estar na atmosfera também, potencializando ali a capacidade de reatividade da atmosfera e de implicação de problemas para a saúde humana e para a qualidade do ar. Tudo bem? Beleza, pessoal, eu vou dar um intervalinho aqui, nós vamos dividir essa aula, não sei em quantas partes, tá? Mas por enquanto fica assim, e a gente continua na próxima aula.